Gente, bom, então, aula de hoje, Leis de Kirchhoff, apostila 4, seção 122, página 50. Então, hoje a gente começa a apostila 4. O primeiro tema dessa apostila são as leis de Kirchhoff, e se eu não me engano, esse tópico ele encerra a parte de eletrodinâmica. Então, toda aquela parte de circuitação, corrente, tensão, potência, tudo isso se encerra nesse tópico, tá? A partir da próxima semana, a gente já começa a parte de eletrostática, ou seja, estudo de campo elétrico, força elétrica, campo magnético e por aí vai. Então, esse é o último tópico da parte de eletrodinâmica para encerrar. As leis de Kirchhoff nada mais são do que uma aplicação do que a gente veio vendo, veio trabalhando até agora. Kirchhoff ele não fez nada além do que pegar todo o trabalho algébrico, a parte intuitiva que a gente utilizou nas sessões anteriores e escreveu de uma forma bonita, elegante, né? Através de duas leis, que são as leis das malhas e leis dos nós, que eu vou estar discutindo com vocês. Então, esse tópico seria, de certa forma, bem revisão. Não vou dizer que é totalmente revisão, porque há alguns detalhes novos para nós que são importantes aqui. Então, procura prestar bastante atenção, principalmente, não nas leis em si, mas na convenção de sinais que Kirchhoff propõe. Beleza? Essa aula é dividida em duas partes. Nessa primeira parte, vou estar falando da teoria que está na apostila. E uma segunda parte, que seria opcional, são alguns exemplos que não são da apostila, mas que eu coloquei referente à questão do sinal para aplicação da lei de Kirchhoff. Beleza? Então vamos começar. Leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff, elas basicamente aplicam-se a circuitos que contêm mais de uma fonte de alimentação. Isso é importante. Eu aplico essas leis quando eu tenho uma fonte de alimentação no circuito. E não apenas uma, mas tem que ser mais de uma. Duas, três fontes de alimentação naquele circuito. Ok? Geralmente a gente vai trabalhar com circuitos associados. Então, por exemplo, são dois circuitos ligados, unidos em determinado ponto. Ou quatro circuitos ligados em determinado ponto, de forma que eles compartilham a mesma corrente elétrica, tá? Não são circuitos independentes. As leis de Kirchhoff, elas são duas, como eu falei. São a lei das malhas e a lei dos nós. Cada uma observa e trabalha o circuito vendo um ponto de vista diferente. A lei das malhas, ela estuda, a gente observa a questão de diferença de potencial, enquanto na lei dos nós observamos a parte de variação da corrente elétrica nos circuitos, tá? Então, aqui alguns exemplos de circuito onde a gente já pode aplicar a lei de Kirchhoff. Esse, com certeza, não. Esse daqui, como eu falei, circuitos que contêm mais de uma fonte de alimentação. Aqui está representado, então, duas fontes de alimentação, né? Epsilon 1 e Epsilon 2. E são dois circuitos fechados que estão ligados através desses pontos aqui. Então, para circuitos desse tipo, modelos, ou melhor, malhas, nesse formato, duas ou mais interligadas com duas ou mais fontes de alimentação, as leis de Kirchhoff são excelentes para se trabalhar. É claro que não é o único caso. Circuitos simples, por exemplo, onde eu só tenho uma fonte e várias resistências associadas, eu posso aplicar muito bem Kirchhoff sem ter problema nenhum. Inclusive, na parte opcional que eu falei, na outra gravação, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff para estar falando sobre os sinais utilizando circuitos simples. Realmente, essas leis, tanto da malha quanto dos nós, é aplicável em qualquer tipo de circuito. Então, definição. Primeiro de tudo,
Antes de falar das leis, vamos lembrar ou vamos definir o que significa um nó e uma malha. Define-se como nó um ponto em que 3 ou mais fios ou condutores são ligados, estão juntos. Então, por exemplo, no ponto B, eu tenho a ligação de um fio à esquerda, um fio à direita e um fio abaixo dele. Os 3 fios se encontram em B. A mesma coisa é o ponto D. Tem um fio vindo da esquerda, um fio vindo da direita e um fio vindo de cima, se encontrando em D. Então, B e D são nós. Agora, se eu olhar para o A ou para o C, A e C são pontos, no máximo cantos, né? Eu tenho a ligação de um fio condutor vindo por baixo e um pela direita em A. Em C, eu tenho um fio condutor à esquerda e um fio condutor abaixo. Então, aqui são só 2 ligamentos de condutores, não seria um nó. Nó realmente tem que ser 3 ou mais condutores. Malha. Malha é sinônimo de circuito fechado. É todo circuito fechado onde há presença de uma ou mais fontes. Isso é importante. Por exemplo, se eu não tivesse essa fonte aqui, eu somente tivesse resistência desse lado, eu só teria uma única malha, porque essa estaria em paralelo com essa. Eu defino malha a partir da quantidade de circuitos fechados que possuem uma fonte presente nele. Então, se essa fonte não existisse, eu só teria uma malha nesse meu desenho. Seria essa malha aqui com uma associação de resistores em paralelo. Aqui, como eu tenho 2 fontes, eu tenho essa malha da esquerda, eu tenho essa malha da direita, né? Porque esse quadrado tem uma fonte, então forma um circuito. Esse quadrado tem uma fonte, forma um circuito, 2 malhas. E tenho ainda a opção de uma terceira malha gigante, né? Que seria a união dessas 2 fontes em uma coisa só. Ok? Ficou mais claro? Vamos para as leis, então. Primeira lei é a lei dos nós. A soma das intensidades das correntes que chegam em um nó é igual às que saem dele. O que quer dizer isso? Basicamente, de forma bem clara, tudo que entra, sai. Se entra 5 amperes, tem que sair daquele nó 5 amperes. Se entra 10 amperes, sai 10 amperes. Se entra 1 ampere, sai também 1 ampere. Não pode sair menos ou sair mais corrente de um nó do que está chegando nele, no total. Estou falando no total. Então, aqui nessa ilustração, que é da apostila de vocês, nós temos um nó e está chegando nesse ponto uma corrente I1, I2 e I3. E está saindo dele uma corrente I4 e I5. Se eu somar I1, I2 e I3, I1 mais I2 mais I3, o resultado dessa soma tem que ser igual ao valor da soma de I4 mais I5. Essa é a lei dos nós. Eu só estou olhando para a corrente que está chegando em um nó. A lei das malhas, ela observa a diferença de potencial. Então, vamos imaginar que eu tenha esse circuito aqui. A soma algébrica das diferenças de potencial em uma malha fechada é sempre nula. Ou seja, eu estou observando somente esse trecho aqui, ó, A, B, E e F. A, B, E e F. Se eu somar todas as diferenças de potenciais aqui, isso tem que dar zero. Tem que tomar um pouco de cuidado no seguinte ponto de vista. Eu estou falando de diferença de potencial. Eu não tenho só a diferença de potencial aqui nessa bateria, nesse epsilon 1. Não. Eu tenho diferença de potencial na resistência 2, na resistência 3, em R1 e até na resistência interna, R1. Lembra da primeira lei de Ohm? U igual a R vezes I? U não é tensão, não é DDP? Então, se passa corrente por essa resistência, eu vou ter uma tensão nesse local.
Se passa corrente por essa resistência, eu vou ter uma tensão nesse local. Só que a tensão na resistência faz um papel diferente da tensão na bateria. A tensão na resistência é no sentido de roubar, de consumir energia do circuito. A tensão na bateria é no sentido de fornecer, de estar doando energia para o circuito. Nesse sentido, se eu vou somar as tensões aqui, como a minha fonte está fornecendo, a tensão dela sempre é positiva. E como as resistências estão consumindo energia, a tensão nelas é sempre negativo. Então, quando eu for fazer a soma de todas as tensões, eu tenho que tomar cuidado com o sinal. Então, vai ser mais ε1 menos o 1 menos o 2 menos o 3, que seria as tensões em cada uma das resistências. E reforçando, como que eu calculo a tensão na resistência? U igual a R vezes I. Essa é a lei das malhas. Tá vendo que eu nem olhei para a corrente? A lei das malhas foca no potencial, foca na DDP. E é inclusive o que a gente vai mais utilizar, tá? Já fica a dica. Tem que ficar atento com isso. Basicamente, somar. Convenção de sinais. Ai, aqui é um problema. É um problema porque a apostila de vocês também faz um problema nessa parte. Eu peguei as duas figuras que estão na apostila para ficar bem claro, se vocês forem ler, e não ter dúvida quando vocês forem ler. Então, primeiro, a convenção de sinais quando eu estou trabalhando com fonte, tá? A apostila dá essas duas figuras. Então, nessas duas figuras, eu tenho duas fontes representadas. Aqui epsilon e aqui epsilon. E embaixo da fonte tem essa seta alfa e seta alfa. O que é isso? Essa seta alfa significa o sentido de uma corrente adotado por você. Então, por exemplo, você está mexendo num circuito, você não sabe para onde vai a corrente. O que você faz? Você chuta um sentido para ela. Ah, a corrente vai no sentido horário. Ah, a corrente vai no sentido anti-horário. Beleza. Então, é um sentido que você definiu. Então, esse alfa, ele não está falando que é I, por quê? Porque é uma corrente que você definiu o sentido. Como é uma corrente que você definiu o sentido, aí segue aquela regra. Se ela está vindo do mais para o menos, em epsilon, então vai ser positivo. Se ela está vindo do menos para o mais, ela vai ser negativo. Ok? Isso é a convenção que a apostila dá para vocês. Eu sugiro particularmente, pega pelo menos o primeiro exemplo da gravação, da segunda gravação que eu passei, só o segundo exemplo já está ótimo. E dá uma olhada na explicação que eu falo a respeito de I e alfa, que talvez fique mais claro do que somente essa convenção que a apostila está dando, tá? Eu estou explicando aqui porque é o que está no material impresso de vocês. Mas até eu, quando eu li, eu demorei um pouco para entender o que a apostila estava querendo passar para vocês. Então, basicamente, alfa. Alfa é uma corrente que você escolhe o sentido. E se essa corrente que você escolheu o sentido está vindo do menor para o maior, a DDP é negativa. Se está vindo do maior para o menor, a DDP é positiva. Tá? Questão dos sinais do R. Sim, a resistência DDP, então ela vai ter conversão de sinais. Aqui é fundamental a atenção no desenho do circuito, no que está sendo apresentado para você. Você tem que ficar atento em como é desenhada, como está representada essa resistência no papel. A resistência ela é um zigue-zague, como está mostrado aqui nessa figura. Então, é um zigue-zague que começa com um pico e termina com um buraco. Um vale. Vou falar buraco. Então, começa com um pico, morrinho, e acaba num buraco. Aqui também, morrinho e acaba no buraco. Onde tem morrinho, se é para cima, positivo. Onde tem buraco, buraco é para baixo, negativo.
Então, ó, morrinho, positivo, buraco, negativo. Isso representa a polaridade da resistência, tá? Na apostila de vocês, ele dá essas duas setas. Olha a bagunça. Então, alfa, como eu falei, alfa é igual ao que eu falei. É um sentido de corrente que você definiu. Eu quero que a minha corrente vai para a direita. Então, tá aqui. Eu quero que a minha corrente vai para a esquerda. Tá aqui. Então, é um sentido de corrente que você definiu. E esse I que está aqui é o sentido original da corrente elétrica. É o sentido original. Então, I é o sentido da corrente que você não define, que é o sentido esperado para aquele circuito, sentido real. Tá? Por que está apresentado essas duas formas? Quando a corrente que você definiu o sentido está indo do mais para o menos, você considera a DDP positiva. Positiva. Quando a corrente está vindo, a corrente alfa está vindo do menos para o mais, você considera a DDP negativa. O que é esse DDP? U, né? Primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. U igual a R vezes I. Uma forma fácil de guardar é pensar da seguinte forma. Ó, alfa é a corrente que você definiu o sentido. Quando ela chega na resistência, o que ela vê? O sinal de mais ou o sinal de menos? Ó, então o alfa está vindo aqui, ó. Alfa chegou na resistência. Ele vê o sinal de mais, então mais RI. Alfa está vindo para a resistência. Encontrou o sinal de menos? Menos RI. Entendeu? Entendeu a maneira de guardar? Pega o sentido da corrente. Qual que é a primeira coisa que vê? Vê o sinal de menos? Então é negativo. Vê o sinal de mais? Então é positivo. Tá? Essa ideia, se você gostou, você pode utilizar aqui também. Ó o alfa. O alfa não é o sentido da corrente que você definiu? Quando a corrente vem para essa fonte, o que ela vê? O positivo, mais epsilon. Quando a corrente está vindo para a fonte, o que ela vê? O sinal negativo, menos epsilon. Tá vendo? Quando a corrente que você define o sentido, que é o alfa, quando ela chega num dispositivo, fonte, receptor ou resistência, chega nesse dispositivo, vai ganhar o sinal do que ela está encontrando. Então, se ela encontra o sinal positivo, coloca mais. Se ela encontra o sinal negativo, coloca menos. Ok? O sinal de RI depende do sentido do percurso. Então, em relação ao sentido esperado da corrente. É isso que eu expliquei da questão da conversão de sinal. Se o sentido da corrente for igual ao sentido do percurso escolhido, sinal positivo. Ó, alfa está no mesmo sentido de I. Sinal positivo. Se for sentido diferente, I aponta para um lado, alfa para o outro. Sentido negativo. Isso é como a apostila coloca. Segue na minha ideia, tá? Corrente que você definiu, quando chega no dispositivo, vê o menos? Põe menos. Vê o mais? Põe mais. Essa forma como eu expliquei, ficou clara do sinal? Tá claro para você a forma como eu expliquei? Beleza. Se tá claro, não assiste o segundo vídeo. Se não tá claro, se tá meio em dúvida, assiste o segundo vídeo, tá? Fica a dica. E vê qual a explicação. Estou falando isso porque no segundo vídeo, na segunda gravação, eu explico essa questão do sinal de uma outra maneira, que talvez facilite. Talvez não. Então, por isso que eu digo, se aqui tá beleza, esquece o segundo vídeo. Se não engoliu direito, arrisca o segundo vídeo. Beleza? Mas basicamente, reforçando, alfa, corrente que você definiu o sentido. Quando ela chega no dispositivo, vê o menos, põe o menos. Se vê o mais, põe o mais. R vezes I, R vezes I. E montanhinha, positivo, buraquinho, negativo. Beleza?
Então era isso. Próxima gravação é exemplificação, mas como eu falei, só assista se você está com dúvida, se essa questão de sinal não ficou clara, se pareceu confusa para você. Se pareceu confusa, assiste o segundo vídeo. Se não pareceu confusa, se está legal, não assiste o segundo vídeo.